Muito bem, já falamos do corpo, agora vamos falar da alma, tá? O que é a alma, José Sena? Às vezes a gente ouve muito falar sobre alma nas nossas reuniões, nos nossos cultos, mas o que é a alma? No vídeo anterior, nós estamos trabalhando alguns conceitos para fundamentar essa dinâmica, tá? Vai ter os encontros ao vivo, onde vai ser discutido, vai ser ministrado, vai ser trabalhado dinâmicas para uma compreensão mais ampla, mas é muito importante que você tenha essa pegada, tenha assistido as videoaulas, tenha feito as tarefas aqui dentro, tá bom? Então, o que é a alma? A alma é a sede da nossa personalidade. E a nossa personalidade é formada de 3 faculdades. A alma é a sede da nossa personalidade e a nossa personalidade é formada de 3 faculdades. Quais são? Vontade, emoção e mente. Quais são as 3 faculdades que formam a nossa personalidade, que é a sede da nossa alma? Vontade, emoção e mente. Então, na alma estão as principais características do ser, do homem. Então segue os vários significados da palavra alma de acordo com alguns dos dicionários. Alma. A alma, ela pode ser um nome que exprime vagamente a causa oculta dos movimentos vitais. Princípio, força vital, princípio sensitivo e intelectual. Vida. Segunda, a alma pode ser philos, princípio imaterial da vida, do pensamento, da ação. Na terceira configuração, a alma também é o coração, o peito, considerado como o centro dos afetos, das paixões, da consciência, tudo que dá vigor, força, expressão, não só no físico, mas também no moral. E um quarto conceito de alma é uma substância incorpórea, imaterial, invisível, criada por Deus à sua semelhança, ou seja, fonte e motor de todos os atos humanos. Então, nós vamos agora discorrer acerca das 3 faculdades da alma. Quais são as 3 faculdades da alma? A alma é a sede da personalidade, a personalidade é formada por 3 faculdades. Lembra quais são? Comenta aqui então para ver se você lembra. Tá? Quais são as 3 faculdades da personalidade? Vontade, emoção e razão. Então vamos entender um pouco mais sobre aqui nos governos. Vamos falar da vontade? A vontade é o caminho. O que é a vontade? A vontade é o caminho para a tomada de decisões e instrumentos de indisposições. Sem a vontade seríamos como robôs. Por exemplo, a capacidade de pecar ou até mesmo não pecar, ela está diretamente relacionada à vontade, tá? Então, funções da vontade: buscar, recusar e escolher. Isso é vontade. Então, nós somos cheios de vontades, muitas vezes empolgados, impulsionados por essas vontades. Quer um exemplo disso? É o famoso oba-oba. Já ouviu falar, né? Conhece, né? Pois é. É aquela falta de perseverança em projetos na nossa vida. Isso ocorre porque hoje temos vontade, mas amanhã não temos mais. Então, quando somos assim, estamos quase sempre sem vontade de ir à casa de oração, sem vontade de ler a Bíblia, sem vontade de meditar na palavra, sem vontade de orar, sem vontade de jejuar. Afinal, quem tem vontade de sacrificar a sua carne em detrimento do Espírito? Precisamos pensar, tá? Então temos vontade e achamos que é positiva, temos vontade que achamos que é positiva, como vontade de ver TV, vontade de ouvir música, vontade de beijar, ou seja, vontades que são relacionadas aos prazeres, e aí a gente acha que elas são positivas, tá? Então, mas você vai descobrir um pouco mais sobre isso. No primeiro momento eu estou só discorrendo sobre as 3 faculdades da nossa personalidade. Então já falei da vontade, agora eu vou falar da emoção. O que é emoção, José Sena? A emoção ela é uma experiência subjetiva, associada ao temperamento, associada à personalidade, à motivação. Dá um exemplo, José Sena.
que é a emoção? O amor, ódio, alegria, tudo isso é catalisado, pode ser catalisado como uma emoção. Muitas vezes nós somos emotivos achando que estamos sendo espirituais. Olha que engano, né? Muitas vezes nós nos comportamos e nos tornamos emotivos achando que estamos sendo espirituais. São os casos dos arrepios, da extrema felicidade momentânea, do choro por um suposto arrependimento. Entretanto, diante das provas e das adversidades, nós constatamos que essas expressões foram construídas na alma. Tem um livro do Don Glio, parece uma coisa assim, Os Perigos do Lado Bom da Alma. É um livro bastante interessante, porque às vezes a gente acha que tudo que vem de emoção é bom, não. Tudo que vem de vontade é bom, não. Quantas mulheres hoje estão vivendo essa situação? Diante de adversidades, de dores, de traumas, elas sentem e acham que isso é a solução ou é a resolução. A palavra de Deus, ela quer nos trazer cura, quer nos trazer restauração, quer nos trazer renovo, quer nos trazer o bálsamo que vai de fato nos sarar. Só que antes de sarar vai doer, como diz o Márcio Michele, vai doer como nunca, para nunca mais doer, ok? Então, nós vamos precisar perfurar essas camadas da consciência, da personalidade, das faculdades. Então, nós já falamos da emoção, já falamos da vontade, agora vamos falar da razão ou da mente. O que é a razão ou a mente? É o local da construção do saber, do conhecimento, é onde estão as lembranças, as memórias, sim. Então, a razão é a função mais importante da alma. Se a nossa razão for obscurecida, jamais chegaremos ao pleno conhecimento da verdade. Então, a renovação da mente, que é a razão, ela nos possibilita experimentar e entender a vontade de Deus, que é revelada em nosso espírito. Romanos 12:2. E não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus também nos convida a fazer um culto racional, que não é emotivo, que não é por sentimento, não é porque eu estou sentindo, eu sinto Deus, eu quero sentir Deus. Não, o culto precisa ser racional, que provém do entendimento da sua palavra, da compreensão, da consciência. Por outro lado, pessoas guiadas pelo padrão da razão, elas têm dificuldade de reconhecer Cristo, reconhecer milagres, reconhecer a ação e a voz do Espírito Santo. Tem também dificuldades em receber discipulado por se tornarem pessoas extremamente críticas, insensíveis. Também se tornam pessoas com dificuldade de perdoar, pois querem estar sempre com a razão. Então, percebe que essas extremidades, elas são perigosas? Então, quando nós entendemos esses mecanismos da alma, nós conseguimos perceber que ela tem um peso muito grande na nossa jornada espiritual, na nossa jornada transformacional. Se nós andarmos segundo a alma, andamos segundo a carne. Por essa razão, Deus nos deixou uma palavra muito específica, por meio do apóstolo Paulo à igreja que estava em Roma. Romanos 8, do 1 ao 9, diz assim, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é
dele. Olha que sensacional. Então, nós escorremos sobre a alma, falamos sobre a sede da personalidade, que é a alma, falamos sobre as 3 faculdades, trouxemos alguns fundamentos para você entender mais essa dinâmica. E aí nós vamos falar na próxima videoaula sobre como deixar de ser governado pela alma. Nós vimos no texto bíblico que nós acabamos de ler, de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8, do 1 ao 9, sobre essa dinâmica do governo. Quem está governando a sua vida? Quem está governando as suas escolhas, as suas decisões? Então, na próxima videoaula nós vamos falar sobre como deixar de ser governado pela alma. Então, vamos que vamos!